Nós vamos estudar a Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a lei que trata sobre as parcerias público-privadas. Nós vamos estudar do artigo 1º ao artigo 9º, porque eles são os mais importantes em termos de concurso público. Vamos lá. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos poderes executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Parágrafo 1º. Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que é a lei que trata sobre concessões e permissões públicas, quando houver, adicionalmente, a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Parágrafo 2º. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalação e de bens. Parágrafo 3º. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras de que trata a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando não houver prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Parágrafo 4º. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, inciso 1, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. Inciso 2, cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos. Ou, inciso 3, que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Artigo 3º. As concessões administrativas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o disposto nos artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviço Público e também o artigo 31 da Lei 9.074, de 7 de julho de 1995. As concessões patrocinadas regem-se por esta lei, aplicando-se-lhes subsidiariamente o disposto na Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviço Público e nas leis que lhes são correlatas. Parágrafo 2º. As concessões comuns continuam regidas pela Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que, como nós já falamos, é a Lei Geral de Concessão e de Permissões de Serviços e Obras Públicas, e pelas leis que lhes são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Continuam regidos exclusivamente pela Lei de Licitações e pelas leis que lhes são correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, patrocinada ou administrativa. Artigo 4º. Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego de recursos da sociedade. Inciso 2. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução. Inciso 3. Indelegabilidade de funções de regulação jurisdicional, do exercício do poder de polícia e outras atividades exclusivas do Estado. Inciso 4. Responsabilidade fiscal na celebração e na execução das parcerias. Inciso 5. Transparência dos procedimentos e das decisões. Inciso 6. Repartição objetiva de risco entre as partes. Inciso 7. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Capítulo 2. Dos contratos de parceria público-privada. Artigo 5º.
As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no artigo 23 da Lei Geral de Concessão e Permissão de Serviços Públicos, no que couber, devendo também prever, inciso 1, o prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Inciso 2. As penalidades aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. Inciso 3. A repartição de risco entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e alha econômica extraordinária. Inciso 4. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais. Inciso 5. Os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços. Inciso 6. Os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia. Inciso 7. Os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado. Inciso 8. A prestação pelo parceiro privado de garantias de execução suficientes e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites do parágrafo 3º e 5º do artigo 56 da Lei de Licitações, antiga Lei de Licitações, e no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso 15 do artigo 18 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Artigo 9º. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrente da redução de risco de crédito nos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Inciso 10º. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. Inciso 11. O cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de recursos na fase de investimentos do projeto e ou após a disponibilização dos serviços, sempre que verificada a hipótese do parágrafo 2º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices e fórmulas matemáticas, quando houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação pela administração pública, exceto se esta publicar na imprensa oficial, onde houver, até o prazo de 15 dias após a apresentação da fatura, razões fundamentadas nesta lei ou no contrato para rejeição da atualização. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever adicionalmente: inciso 1. Os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou administração temporária da sociedade de propósito específico aos seus financiadores e garantidores com quem não tenha vínculo societário direto ou com o objetivo de promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Inciso 2. A possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da administração pública. Inciso 3. A legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores de parceria público-privadas. Artigo 5º-A. Para fins do disposto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 5º, consideram-se: inciso 1. O controle da sociedade de propósito específico, a propriedade irresolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores, que atendam aos requisitos do artigo 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Inciso 2. A administração pública temporária da sociedade de propósito específico pelos financiadores e garantidores, quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes: a.
Indicar os membros do Conselho da Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. B. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. C. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. D. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 1º. A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 2º. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 6º. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. Parágrafo 1º. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no seu contrato. Parágrafo 2º. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do artigo 10 e 11 do caput do artigo 18 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, desde que autorizados no edital de licitação, se contratos novos ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. Parágrafo 3º. O valor do aporte dos recursos realizados nos termos do parágrafo 2º poderá ser excluído da determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, da base de cálculo da contribuição para a PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, devida pelas empresas referidas no artigo 7º e 8º da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2015. Parágrafo 4º. Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o artigo 75 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída, nos termos do parágrafo 3º, deverá ser computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo para contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere ao parágrafo 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do artigo 35 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo 5º. Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte dos recursos de que trata o parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2014, os optantes, conforme o artigo 75 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes,
A parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada para determinação do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos serviços públicos. Parágrafo 7º. No caso do parágrafo 6º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no restante do contrato. Parágrafo 8º. Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação de serviços públicos nas datas referidas no parágrafo 6º, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. Parágrafo 9º. A parcela excluída nos termos do inciso 3º do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º em cada período de apuração, durante o prazo restante previsto no contrato de construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 10. No caso do parágrafo 9º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contido no prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação dos serviços públicos. Parágrafo 11. Ocorrendo a extinção da concessão antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída nos termos do parágrafo 3º, ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3º, parágrafo 3º, no período de apuração da extinção. Parágrafo 12. Aplicam-se as receitas auferidas pelo parceiro privado, nos termos do parágrafo 6º, o regime de apuração e as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação de serviços públicos. Artigo 7º. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 1º. É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato da parceria público-privada. Parágrafo 2º. O aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º, quando realizado durante a fase de investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas. Capítulo 3. Das garantias. Artigo 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contratos de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante vinculação de receitas, observado o disposto no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal, instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Inciso 3º. Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 4. Garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras. Inciso 5. Garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para esta finalidade. Inciso 6º. Outros mecanismos admitidos em lei. Parágrafo único. Vetado. Capítulo 4. Da sociedade de propósito específico. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto de parceria. Parágrafo 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo 2º.
A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação do mercado. Parágrafo 3º. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Parágrafo 4º. Fica vedado à administração pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este capítulo. Parágrafo 5º. A vedação prevista no parágrafo 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento dos contratos de financiamento. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia nos estudos. Espero que tenha ajudado. E não esquece de deixar um like, um comentário e uma inscrição, que ajuda bastante o canal. Até a próxima e bons estudos!